Paz, igreja. Amém. Estão bem? Felizes com Jesus? Espero que estejam bem empolgados, bem felizes, porque Jesus vive. E se Jesus vive, ainda há esperança. E se Jesus vive, ainda há esperança. Enquanto isso, eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo, capítulo 12, versículo... Vamos ler Êxodo 12, versículo 31. Aliás, vamos ler o versículo primeiro. Vamos começar pelo primeiro, amém? Hoje você almoçou com a sua família? Quem almoçou aqui com a sua família? Levanta a mão assim. Almoçou? Glória a Deus. Capítulo 12 de Êxodo vai explicar ali o surgimento da Páscoa. Fica tranquilo que a gente vai chegar em Jesus. Jesus é o protagonista dessa noite, mas eu preciso também pontuar o que aconteceu em Êxodo, ok? Vamos começar pelo versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Agora vamos ler o versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, dia 14, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas das portas das casas nas quais o comerão o animal. Naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Versículo 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Ao comerem, estejam prontos para sair. Naquele momento ali marcava, depois de 400 anos, a saída dos israelitas ali do povo, dali do Egito, liderada por Moisés. E aí ele disse o seguinte, para finalizar: comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Jesus, eu entro, Pai, na tua presença, Deus, sabendo, Pai, que o protagonista dessa noite é o Senhor e o Senhor vive, Pai. Então que não seja eu falando, Pai, mas seja a sua própria voz. Que nós possamos entender, Pai, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro está vivo e está aqui. Então que no decorrer dessa ministração, Pai, que se entrou alguém aqui com o coração ferido, de repente com traumas, angústias, ansiedade, Pai, que elas possam sair daqui renovadas, Pai, transformadas, porque Cristo vive, e se Cristo vive, existe esperança. O tema dessa ministração é a vitória de Cristo sobre a morte. Mas eu queria também explicar para você o surgimento da Páscoa. Depois de 400 anos de escravidão, os israelitas foram libertados, liderados por Moisés, que segundo a narrativa bíblica foi escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito e levá-lo novamente à terra de Israel. E aí eu vou dizer de novo, a história da Páscoa se remete à libertação dos israelitas que estavam cativos no Egito, e depois enviou aquela 10ª praga. A 10ª praga, aquele espírito da morte que iria matar todos os primogênitos, e ordenou para os filhos de Israel que matassem um cordeiro limpo, de 1 ano, sem quebrar seus ossos, e colocar o sangue do cordeiro nas portas. Cordeiro, sangue. Vocês não lembram de ninguém?
Naquele momento, Deus já estava dando as instruções de Moisés, mas ele estava já apontando para o verdadeiro Cristo, que é Jesus. E aí ele fala, olha só, vocês vão pegar esse cordeiro tem que ser, basicamente, ele diz o seguinte, o cordeiro tem que ser perfeito. Não pode ter nenhuma deformação. E esse cordeiro tem que ser macho. Cordeiro sem defeito e macho. Jesus é perfeito. E ele veio como homem. E naquele momento, a ordenança ali era para que eles passassem o sangue dos dois lados da porta. Aqui, e aqui, e aqui. É interessante que se você for imaginar aí na sua cabeça, é um formato de uma cruz, né? Você primeiro passa aqui, depois você passa aqui, e depois você passa ali. E naquela noite assim fez o espírito da morte. Só que eles não iam entrar nas casas que estavam com aquele sangue. E porque talvez não precisou passar aquele sangue nas janelas, porque aquelas casas tinham janela. Por que na porta? Porque espiritualmente falando, Deus ele está à porta e bate, então ele entra pela porta. Então na verdade ele quis, espiritualmente falando, mostrar para vocês que a porta, Deus ele vai entrar na sua família pela porta. Não é pela janela. Ele entra pela porta. Ele está à porta e bate. Mas naquele momento ali, olha o que vai acontecer. No versículo 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. E disse-lhe, saiam imediatamente do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Depois de 400 anos de escravidão, marca-se ali o surgimento da Páscoa, depois de uma longa e amarga escravidão. E o escolhido foi Moisés. Sabe, ele tinha muitas coisas no Egito. Mas Moisés saiu do Egito, pois ele viu algo em Deus que o Egito nunca poderia dar a ele. Às vezes nós podemos estar em vários lugares. Mas se o melhor lugar não for o lugar para você cumprir o propósito de Deus, não vale de nada. Moisés saiu do Egito, porque o Egito não poderia entregar aquilo que só Deus poderia dar a ele. Às vezes nesse momento, nessa noite, Deus ele quer que você saia do Egito, porque lá você não vai cumprir o propósito. E quantas vezes o Egito é agradável, às vezes você parece que está tudo bem, mas para o cumprimento do propósito, você precisa ir para o lugar onde Deus te designou. Você pode procurar em outros lugares fontes de satisfação, mas o único cordeiro vivo que ressuscitou é que dará plena convicção e prazer. Quantas vezes, igreja, nós queremos buscar satisfação em vários lugares, mas o lugar onde você encontra plena satisfação é somente em Cristo. E a Páscoa era a maior festa de Israel. Então aqui vocês entenderam o surgimento da Páscoa. Amém? Você vê que em diversos momentos Jesus falando, essa é a Páscoa do Senhor. Deus falando, essa é a Páscoa do Senhor. Aí ele dá uma ordem. Vocês irão comemorar esse dia, esse feito histórico, porque essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa era a maior festa de Israel. E também registrava o momento histórico, depois de uma eterna
de uma imensa escravidão. Agora vamos para Jesus? Vamos para Jesus. Em João 1 vai dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós estamos falando do Cordeiro de Deus, um Cordeiro que a morte não vai vencê-lo. O outro Cordeiro, a morte venceu. Mas esse Cordeiro, o Cordeiro que é Cristo, o Cordeiro de Deus, ele ressuscitou. Você vê que lá em Moisés já apontava para Cristo. Mas esse Cordeiro que eu estou falando agora, a morte não irá o parar. E aí em João capítulo 6, 38, olha que Jesus vai falar, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Quem enviou? Naquela passagem de Jesus na terra, ele já sabia do propósito dele do início ao fim. Então, obviamente que os judeus, era a alegria lá dos judeus, era a alegria daquele povo, a Páscoa, eles celebravam. Isso, historicamente falando, no dia da Páscoa, a população quintuplicava. Então, naquele momento, era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Porque os romanos não gostavam de muita gente ali, eles tinham medo de acontecesse uma rebelião. Então, os romanos não gostavam da Páscoa. E aí, lá em Mateus 26, sabe, quando o homem ele pensa que está ganhando, quando o homem pensa que está vencendo, quando o homem faz a cabeça de Judas e está acontecendo tudo o que o homem queria, nada a ver. Aquilo ali já fazia parte de uma agenda constituída por Deus, que o cordeiro seria sacrificado. E em Mateus 26, Jesus disse aos discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que o Filho do Homem seria crucificado. Ele já tinha avisado que o Filho do Homem seria crucificado. Quando os romanos acham que estão vencendo, quando o homem acha que está ditando ali, já era o propósito de Cristo. Sabe, quando eles só estavam realmente colaborando, sem saber, para o cumprimento do propósito. Será que isso te empolga? Será que a vitória de Cristo sobre a morte te empolga? Ou somente passou a ser um final de semana de feriado que você não trabalha? Ou passou a ser apenas um dia comum? Nós precisamos celebrar a vitória de Cristo, não somente nesse dia constituído, mas nós precisamos celebrar a vitória de Cristo todos os dias, todos os meses, porque Jesus vive, por isso que nós celebramos a Santa Ceia todo mês. A verdade do Evangelho que é Cristo tem te empolgado, ou apenas virou rito religioso? A verdade do Evangelho te empolga? Jesus falou para aquelas 3 mulheres, como o pastor Ailton pontuou perfeitamente, e aquelas mulheres foram. E agora eu estou dizendo para você, Jesus está vivo e você precisa anunciar essa verdade. Você precisa proclamar essa verdade. Mas não. Talvez você se acostumou. Você precisa anunciar, porque se Jesus vive, ainda há esperança. Jesus foi crucificado na sexta-feira às 9 horas da manhã e ficou lá naquele leito vertical da morte até às 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito ao Pai.
Você começa a imaginar aquilo que Cristo passou naquela cruz? Você começa a imaginar aquilo que Ele sofreu? Mas no sofrimento dele, nas aflições, ele sempre dizia: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se nós estamos aqui, é por conta de Cristo. O Evangelho é sobre Cristo e é para Ele que nós damos nosso louvor, que nós celebramos. Você tem celebrado Cristo? Você tem amado Jesus? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. A gente vai ler do 5 até o 20. Aliás, vamos ler do primeiro, Vamos ler do primeiro. Está aí no telão. Quando terminou o sábado? Quando terminou o sábado? Que dia era então? Depois que termina sábado é o? Maria Madalena, Salomé Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, comeram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então você vê naquele momento, elas estavam ali para declarar o seu amor, o afeto que eles tinham para Jesus. Essas mulheres amavam a Jesus em vida. E mesmo na morte, elas gostariam de ir lá para prestar o amor que eles tinham para Jesus, ungindo o corpo dele. Mas seguindo, vamos seguir. No primeiro dia da semana, bem cedo. Qual o primeiro dia da semana? Domingo, não é segunda. O primeiro dia da semana é domingo. Bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando, como uma das outras, quem removerá para nós a pedra da entrada? Por que eles estavam perguntando isso? Eles estavam se questionando, porque, se você não sabe, aquela pedra era uma pedra muito pesada, e precisava de no mínimo uns 15 homens para conseguir fazer com que aquela pedra fosse removida. Aquela pedra não era muito fácil, então evidentemente que era uma preocupação delas. Estavam 3 pessoas ali e elas estavam se perguntando quem iria remover aquela pedra. Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, porém havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E ele disse: não tenham medo. O Jesus que está procurando, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que Pedro separa? Por que naquele momento ali o anjo separa Pedro? Não faz sentido, Pedro era discípulo. Diz aos discípulos e a Pedro. Por que ele separou? Ele estava indo diante de vocês para Galileia. Lá vocês os verão, como ele disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas, estavam espantadas com aquilo que elas presenciaram, né? Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, vamos lá, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ele foi e contou com que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo, e fora visto por ela, e não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando a eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes na incredulidade e a dureza do coração. Então aqueles discípulos estavam incrédulos, não estavam acreditando naquilo que eles estavam falando. É o famoso acredita vendo. Por que não acreditaram nos que tinham dito? Visto, pois, de ressurreto. Aí agora Jesus entra na parada.
e disse-lhe: vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creiam, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor coopera com eles, firmando-lhes, e a palavra e os sinais o acompanhavam. Se isso não te empolga, algo dentro de você está morto. Se isso não te empolga, você talvez precise repensar o evangelho que você tem crido. Porque Jesus ressuscitou e nós somos os mensageiros, os discípulos dele dessa geração. Você tem celebrado a vitória de Cristo? Sabe, quando Jesus ressuscitou é a verdade mais gloriosa. A vitória de Cristo é a nossa vitória. O Cordeiro de Deus que venceu a morte foi vencida. Se você ir no túmulo de grandes líderes como Confúcio, Allan Kardec, Buda, Maomé, vocês podem ir aos túmulos deles, mas se você ir ao túmulo de Jesus, ele vai estar vazio, você não vai encontrar nada. Essa é a grande diferença. Jesus não foi muito mais que um grande líder. Jesus foi muito mais que um homem de boas intenções. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que ressuscitou, Jesus. Nenhum outro. Ele está vivo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria morta, mas de fato Ele ressuscitou. Jesus vive, e se Jesus vive ainda há esperança. Se Jesus vive, a morte não é a última palavra. Se Jesus vive, eu e você, nós temos vida eterna. Jesus ressuscitou e foi chancelado que agora nós temos vida eterna mediante o sacrifício do Cordeiro. E aí você vai ver em Apocalipse 1:5, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair para a morte, para voltar para lá, o que ressuscitou da morte para nos dar vida eterna. Em Apocalipse vai dizer o seguinte, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5, o primogênito dentre os mortos. Ninguém tinha ressuscitado depois da morte, mas ele foi o primogênito dentre os mortos, e agora nós temos vida, e agora nós temos uma segunda chance. E ainda assim em Apocalipse, no versículo 18, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e a do inferno. E a pergunta que eu faço para você é que se você tem se relacionado com esse Jesus, se você tem amado Jesus, ou esse Jesus só passou a ser um líder histórico, talvez no máximo um líder para você que é empresário, você quer copiar, para você ser um grande líder como Jesus foi, o máximo uma pessoa de boas intenções. Não. Jesus foi tudo isso que eu estou falando, mas ele foi muito mais do que isso. E você precisa se relacionar com essa verdade. Você precisa ter intimidade com esse Jesus. Porque não adianta você lembrar de Jesus somente aqui aos domingos, não adianta você celebrar a Páscoa somente nesse feriado. Você precisa amar a Jesus de todo o seu coração, e isso precisa ser uma verdade. Tem sido uma verdade o seu amor a Jesus?
Em Mateus ele vai dizer o seguinte: tem-me dado todo o poder nos céus e na terra. E é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus, ele tem um poder. Jesus tem um poder para transformar o seu coração, para te dar uma segunda chance, para mudar a tua história. Mas você precisa abrir o seu coração para Ele. Você precisa dar liberdade para Jesus. A vitória de Cristo sobre a morte. E aí? O que Ele precisa avivar na sua vida? Qual o sonho morto que você colocou, você engavetou? O que precisa ser renovado? Ele está aqui, o Cordeiro que está vivo. E Ele quer renovar as suas vidas, Ele quer reavivar, Ele quer avivar o seu coração, trazer de volta aquele sonho que você sabe que foi da parte de Jesus, mas você falou, não é para mim. Moisés, nunca foi a vontade de Moisés ser o libertador daquele povo. Eu sou gago, não, escolhe outro. Você pode perceber que antes de Jesus escolher alguém, ou antes da pessoa se posicionar para eu quero ser pastor, ou eu quero servir, não. 99% das pessoas, elas tentam fugir do propósito. Mas quando é Jesus que está chamando, Moisés não pôde dizer não. Quando é Jesus que está chamando, quando é Deus que está chamando, não tem como olhar para trás. Não tem como. E será que você tem fugido do propósito, fugido do chamado, fugido daquilo que Deus colocou para você? Eu quero te dar um alerta, você não vai conseguir. Porque quanto mais você tenta fugir de Jesus, mais Ele fala, eu não desisto de você e nem do chamado que coloquei na sua vida. Jesus, Ele está dando nova chance para algumas pessoas aqui. Jesus é um Jesus de novas chances. É um Jesus de quando você acha que não dá mais jeito. É um Jesus que não dá mais. Sabe, você faz uma oração que você nem quer orar, porque a sua oração parece que não vai sair do teto. Jesus vai me escutar. Mas Jesus, nessa noite, Ele está aqui e Ele quer ouvir da sua voz. Filho, eu não desisto de você. Eu não desisto de você. A cruz não foi em vão, ou foi? A cruz foi em vão, igreja? Então não trate a cruz como se ela fosse em vão. Não trate a cruz como se ela fosse em vão. Não trate o sacrifício de Jesus como algo normal. O momento mais histórico que aconteceu na humanidade foi a crucificação de Jesus. E logo depois de 3 dias, a sua ressurreição. Nada mais na humanidade é tão glorioso como isso. Essa é a verdade que nós temos firmado. Como eu disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria morta. Nós não teríamos vida eterna. Mas Ele ressuscitou. Provando para os romanos que Ele não era só um filósofo, que Ele não era só um homem de boas intenções. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, Ele continua sendo. Vamos ler o versículo 7, ainda de Marcos. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. A Nath fala para mim, toda hora eu prego sobre Pedro, né? É engraçado. Mas não tinha como eu não citar Pedro aqui. Porque Pedro está
fez parte ali desse momento. Por que Jesus, aliás, por que aquele anjo separa Pedro dos discípulos, sendo que Pedro era discípulo? Ele disse o seguinte: vão e diga aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não era discípulo? Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro não se sentia mais discípulo. E quantos de nós, às vezes, por algum pecado, por algum erro, por alguma coisa, você esquece que você é discípulo. Você esquece que você faz parte de algo muito maior. Aquele Pedro, que nessa altura do campeonato, Pedrão nem se sentia mais discípulo. O mesmo Pedro que disse: por ti darei a minha vida, não te abandonarei. O mesmo Pedro que devota a sua fidelidade incondicional a Jesus. Esse mesmo Pedro que se declarava o discípulo mais fiel e o mais valente. Esse mesmo Pedro que pega a espada, corta a orelha daquele soldado para defender Jesus. É esse mesmo Pedro que foge, que nega e que se esconde. Eu não quero saber se você prega bem, se você fala legal. Eu quero saber se você vai abandonar a Jesus no momento da aflição. E está tudo bem, porque nós somos falhos. Mas quando você desiste de você mesmo, Jesus não desiste de você. Pedro já tinha desistido do chamado, mas Jesus em nenhum momento desistiu de Pedro. Em nenhum momento. Patrick, a minha família já desistiu de mim. Os meus amigos já desistiram de mim. Quem eu pensei que nunca iriam me deixar, me deixou. Mas Jesus é o único que nunca te deixa e que nunca vai desistir de você. Não se sente mais discípulo nessa noite? Não se sente mais discípulo? Jesus está dizendo para você nessa noite: você é discípulo, você é amado, você é meu filho. Quantas pessoas dizem com seus lábios palavras de amor a Jesus, mas tropeçam? Isso acontece, já aconteceu já comigo. Mas sabe qual é o problema? Quando você prova da água limpa, e aí depois você quer provar da água suja, fica amarga. Sabe por quê? Porque quem já pisou no Santo dos Santos de outro lugar não sabe viver. Eu vou dizer e vou voltar para o início. Você pode procurar prazeres de vários lugares, mas a única água limpa que sacia a sua sede, que dá vida eterna, é a que vem de Jesus Cristo. Quando você prova da água limpa e vai provar a água suja, fica amarga. Porque você já provou da verdade, a verdade que é Cristo. Volta, ainda há tempo. Será que você tem desistido daquilo que Deus colocou na sua vida? Será que aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida passou a ser apenas um sonho distante? Deus está ressuscitando os seus sonhos nessa noite. Deus está ressuscitando os seus sonhos nessa noite. Você não caiu aqui de paraquedas. Como Jesus não ressuscitou na Páscoa por acaso. Tudo tem um propósito. Inclusive o fato de você estar aqui nessa noite. Você não acha isso lindo? Na época de Moisés, Jesus dá a instrução, Deus dá a instrução a Moisés: faça isso, faça isso. E aí marca, chancela o feito histórico ali daquele povo que ficou
escravizado durante 400 anos, e aí celebra a Páscoa. Jesus foi ressuscitar bem na Páscoa. Por quê? Porque ele prova que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não morre, ele mata a morte, ele vence. E vai continuar vencendo. Entrega o seu coração a esse Jesus. Entrega esse coração a esse Cordeiro. Nós podemos entregar o nosso coração para N coisas. Mas se essas N coisas não for Jesus, a chance de nós quebrarmos a cara é grande. Eu não sou mais discípulo. Eu vou voltar para o meu trabalho, para a minha empresa. Eu vou voltar a pescar. Não sou mais discípulo. Foi bom. E quanto durou? Não. A última palavra, eu vou te falar, nem é sua. A última palavra é de Jesus. Pedro não queria mais nada, mas Jesus ainda tinha promessa para Pedro. E Deus, Ele tem promessa para a sua vida. Deus, Ele tem promessa para a sua vida. Você é um canal de bênção nessa terra. Pensa em algum familiar querido seu, que não está aqui, e que de repente você queria que estivesse. Você deve ser canal de bênção na vida dele. Não baixe a guarda. Mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus e, obviamente, no momento da adversidade, você tende a querer olhar para os dois lados, você vê os problemas, e se você for ansioso, você começa a calcular e ver as consequências dos N problemas que poderiam acontecer. Mas eu olho e digo para você, nessa noite, segunda-feira está aí, e não olha o problema, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ainda em Marcos. Vamos ler o versículo 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Até aí. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Por que nós estamos aqui no domingo? Às 6 horas da tarde. Ou de manhã. Por quê? Poderia ser no sábado. Por que no domingo? Porque domingo é o dia que Jesus venceu a morte. Porque domingo é o dia que Jesus, ele pega a morte, ele mata a morte e fala: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Jesus aparece a João na ilha de Páscoa no primeiro dia da semana. Que dia é esse? Domingo. Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago vão ao sepulcro depois que termina sábado. Que dia é esse? Domingo. Então Jesus dá uma nova ordem naquele momento. No calendário. Domingo. Eu ressuscitei. Primeiro dia da semana não é segunda-feira é dia útil. O primeiro dia de semana é domingo, porque Cristo ressuscitou e vive está. E por isso que nós estamos aqui. E se Jesus está aqui, ainda há esperança. Será que você desistiu daquele seu familiar querido? Será que você desistiu talvez do seu sonho, do seu familiar querido,
que precisa de Jesus, você vai desistindo de várias coisas, igual Pedro. Pedro desistiu do chamado, Pedro vai desistindo. Só que você esquece que Cristo está vivo. Então, se Ele está vivo, o seu sonho pode ser restituído. O seu familiar querido pode encontrar Jesus. Coisas incríveis podem acontecer, porque Cristo vive. Eu e você, a igreja no Senhor, nos reunimos hoje, no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou e vive para sempre. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teria redenção para nós, não teria cântico nos nossos lados, não teria vida eterna, mas Ele ressuscitou, uma nova ordem foi inaugurada. Se Jesus vive, nós também viveremos. Se Jesus vive, nós também viveremos. Nós não iremos temer mais a morte. Porque você vai poder dizer que agora a morte é lucro. Porque você vai encontrar Jesus. O que é o cristianismo para você? Pensa aí. O que é o cristianismo para você? Cristianismo não é somente um credo. Não é somente mais uma religião. Não é apenas um conjunto de doutrina. O cristianismo é o Cristo ressuscitado. Cristianismo é o caminho, é a verdade absoluta, a verdade do Evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ide e anuncie essa verdade. Eu tive um encontro com meu Deus na minha adolescência, e esse encontro que eu tive com Deus ainda na minha adolescência mudou o game, mudou tudo. Foi a primeira vez que eu estava no meu quarto, eu tive um encontro com Jesus. Eu nunca tinha pregado na minha vida, eu tinha 16 anos. Hoje, 22. Eu estava no meu quarto quando eu tinha 16 anos. 16 não, 15. E naquele momento, eu sabia que a minha irmã, ela fazia o louvorzão na escola, nos intervalos. E eu ficava muito omisso, eu ficava ali. Jesus me chamava e eu não queria colaborar. Fugindo. Moisés fugiu. Quantos homens de Deus já fugiram? Existe uma responsabilidade você levar o nome de Jesus, mas é um privilégio. E quantas vezes nós tentamos fugir? Só que no meu quarto, naquela noite, Jesus teve um encontro comigo, eu ajoelhei. E era uma noite muito fria, uma noite congelante. Mas algo no meu coração começou a queimar e Jesus falou assim: ore, fale comigo. E mesmo naquele frio, eu fui aquecido pelo amor de Jesus. Aquele quarto gelado começou a ficar quente pela chama do Evangelho, pelo amor de Cristo, e eu não poderia mais guardar essa verdade para mim. E eu não poderia mais guardar essa verdade para mim. Portanto, ide. Isso foi num domingo à noite. Na segunda-feira, na minha escola, eu falei: Grace, hoje eu prego. Só que a grande realidade do Evangelho é que por mais que você tropece, como Pedro tropeçou, Jesus, ele sempre vai te dar uma oportunidade para você abrir a sua mente, acordar para a vida.
voltar o foco. Eu acredito num Jesus carrasco. Eu acredito num Jesus que te dá uma nova chance. Deus é amor, mas Ele também é fogo. Isso é fato. Só que Ele te dá também uma nova chance. Vai de você aproveitar essa oportunidade ou não, porque você tem o seu livre-arbítrio. Mas Jesus vai te encontrar quantas vezes forem necessárias para você entender que você é filho. E naquela noite, eu falava, como eu posso ser filho? Olha o que eu fiz, olha o que eu pequei. Mas a identidade que eu recebi naquela noite, que eu sou filho, mudou tudo. Você é filho, você é filha, você é filho. O seu passado ou o seu pecado não muda isso. Você é filho e filha. Co-herdeiro, co-herdeira. Anuncie essa verdade. Anuncie essa verdade. Senão a vitória de Cristo sobre a morte vai ser somente um feriado. Não é só mais um feriado, é a vitória da igreja, é a vitória de Cristo, é a sua vitória. Jesus ressuscitou, portanto, nós temos vida eterna. Ele mata a morte. Então, se eu venci a morte, agora darei vida eterna para os meus filhos. Os pregos dos romanos não foram capazes de parar de Jesus. A cruz pesada não foi capaz de parar Jesus. A morte parou Maomé, parou muitos outros. Mas a morte não parou Jesus. Jesus venceu a morte. E eu vou dizer de novo, se isso não te empolga, algo dentro de você está morto. Isso precisa te empolgar. Isso não é palavra coach, palavra motivacional. Não. É a palavra que vem do céu. É Cristo ressuscitado. É o Cordeiro. Que restaurar a sua vida, mudar a sua história. O versículo 7 vai dizer o seguinte, ainda em Marcos. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, certo? Ele está indo, olha só, isso é lindo. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Jesus estava indo encontrar os discípulos. Às vezes você acha que é você que vai encontrar Jesus, mas é Jesus que vai te encontrar nessa noite. Vão, diga a Pedro, aos discípulos que eu estou indo encontrar eles. Se Pedrão soubesse quanto que ele é amado, se você soubesse o quanto você é amado, você não tinha esse complexo de inferioridade. Não busque amores em pessoas, busque amor completo em Jesus. Jesus está sarando as suas feridas hoje, mudando a sua história, dando uma nova ordem. Onde havia depressão, onde havia angústia, ansiedade, tristeza, eu te dou hoje a alegria eterna. E essa alegria não só é somente uma alegria, mas é salvação, é alegria junto com salvação. Hoje você tem vida eterna. Jesus vai encontrar os discípulos na Galileia. Por que na Galileia? Porque Galileia é onde os discípulos moravam, exceto Judas Iscariotes, mas o restante, tudo morava na Galileia. Patrick, o que você está querendo dizer com isso? Galileia é onde os discípulos se relacionavam. Galileia é onde ficava o lar daqueles discípulos. Galileia é onde os discípulos moravam. Jesus, hoje,
Ele vai te encontrar lá na sua casa, lá onde você se relaciona, lá onde você vive, porque um Jesus, ele não se limita a essas quatro paredes, ele está vivo. E Ele vai te encontrar na sua Galileia, Ele vai te encontrar no seu lar, no seu quarto secreto, lá onde você se relaciona, na sua empresa, na sua cozinha, no seu escritório, no seu quarto, onde você estiver, Jesus vai te encontrar lá. Jesus vai no seu encontro hoje. Ele vai te encontrar. Lá onde você tem luta, lá onde você chora, lá onde você vê que não tem mais jeito, lá no seu cotidiano, Ele vai te encontrar lá. Porque Jesus é especialista em entrar na cena quando você parece quando não tem mais jeito. Aí Jesus aparece. Qual situação da sua vida você diz, Patrick, não tem mais jeito? Jesus vai lá. Jesus está encontrando você lá. Quando não tem mais jeito, é lá que Ele está entrando. Onde é a sua Galileia? Aquelas mulheres foram lá entregar as suas especiarias aromáticas para Jesus. Aquelas mulheres amavam a Jesus. Aquelas mulheres amavam. Não foram os discípulos, não pense que foram os discípulos que foram lá ver Jesus, foram as mulheres que foram lá demonstrar o seu amor a Jesus. Mesmo em morte. Mas você, hoje, nesse domingo, pode honrar a Jesus. Pode demonstrar o seu amor a Jesus e celebrar a vitória de Cristo, porque Ele está vivo. Qual foi a última vez que você disse palavras de amor a Jesus? Qual foi a última vez que você chorou em prol de Jesus? Mas não lágrimas de crocodilo, mas lágrimas de arrependimento, lágrimas que expressam realmente o seu amor pelo Evangelho. Disseram àquela mulher, não tenham medo. Disseram àquela mulher, não tenham medo. Jesus ressuscitou. Não tenha medo, igreja. Não tenham medo. Não tenham medo da morte. Não tenham medo do amanhã. Não tenham medo do gigante. Cristo vive. Portanto, podemos dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo, e eu queria que você agora ficasse de pé. Agora podemos dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse. Então cumpriu-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Cristo vive e ressuscitou. Jesus vive e Ele está disposto a reviver os seus sonhos, a renovar o seu coração. O que dita a sua vida não é a sua tristeza, o que dita a sua vida não são as suas emoções, tampouco o que acontece externamente. O que dita a sua vida é o que Jesus diz sobre você. Mas você está olhando para o barco afundar, você está olhando para o barco afundar, você está olhando para os problemas. Ei, olha para Jesus, o seu alvo é Cristo. Não olha para o lado,
nem para o outro. O seu alvo é Cristo. Patrick, talvez nessa noite o meu alvo tem sido várias coisas. Eu até gosto de ir para a igreja domingos, amo a igreja, amo Jesus, mas eu tenho ficado desfocado. Sei lá, parece que às vezes o trabalho, a adversidade, as coisas às vezes têm tirado o meu foco. Tudo bem, hoje você reafirma o seu foco. Em quem? Em Jesus. Porque Ele vive. Não é só mais um feriado, é a vitória de Cristo. Não é só mais um líder histórico, é o Cordeiro de Deus. Vai no túmulo de Buda, você não vai encontrar nada. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ressuscitou, Ele está disposto a ressuscitar os seus sonhos. O que morreu aí dentro de você? Morreu a tristeza? Morreu os seus sonhos? O que morreu? Deus, Ele vai te renovar hoje. Deus, Ele vai te renovar hoje. Deus, Ele vai voltar, vai colocar alegria nos seus lábios. Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou. Coloca a mão assim no seu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui para ir para frente, não. Mas eu quero te falar algo. Anuncie essa verdade. Cristo vive. Antes de eu fazer essa oração, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu desisti do meu chamado, Patrick. Nem me considero mais discípulo. No meio do caminho eu tropecei. Mas hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero voltar para Jesus. Eu costumo dizer, não há nenhuma vergonha em voltar para Cristo. Vergonha é você andar afastado do seu Pai. Se você, hoje, todos de olhos fechados, ninguém está olhando para você, quer voltar para Jesus, eu quero que você levantasse a sua mão. E se talvez você nunca entrou numa igreja, a primeira vez, então como nem voltar para Jesus, você nunca se entregou a Ele, mas hoje você quer aceitá-lo pela primeira vez, queria que você levantasse a sua mão assim, glória a Deus. Então nesse momento a régua é muito mais embaixo, então eu estou falando com os discípulos, eu estou falando com aqueles que entendem o posicionamento. Vocês vão fazer essa oração comigo. Fala assim: Jesus, nessa noite, eu me posiciono para manifestar o reino de Deus na terra. Irei proclamar essa verdade, que Cristo vive e Ele ressuscitou. Então eu tenho vida, vida eterna. A minha família tem vida eterna. Os meus amigos da faculdade têm vida eterna. E eu serei mensageiro dessa verdade. Que no dia que eu tropeçar, ou no dia que eu desfocar, me coloque de novo no alvo. Coloque em mim um coração apaixonado por isso daqui, ó, pelas Escrituras. Porque se você não ser apaixonado por isso daqui, ó, que está a história do seu mal, de nada importa. Pai, que na segunda-feira eu possa lembrar da palavra que foi pregada nesse domingo. Não será só mais um domingo, mas é o domingo da sua vitória, a vitória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.